A paz de Cristo para a sua vida. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Juvaí de Oliveira. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Apocalipse Now. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu te peço que se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, nos ajude a fazer esse canal crescer, a divulgar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Uma palavra que modifica vidas, uma palavra que transforma vidas, uma palavra que transforma corações. Eu te peço que nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas. Também te peço que deixe os seus comentários, o que você entendeu deste vídeo, o que você entendeu do assunto que nós iremos mencionar nesta gravação. Então, também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, fazendo ranquear esse vídeo para que esta mensagem também chegue a outras pessoas. Te peço também que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E se inscreva no nosso canal, se inscreve aí no canal, nos ajude a fazer este canal a crescer. Eu estou gravando esse vídeo atendendo solicitações do canal para falar sobre blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, segundo as Escrituras, o único pecado que não tem perdão é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro a gente precisa entender o que é blasfemar, porque tem muitas pessoas que podem estar dizendo: eu blasfemei e eu não tenho mais perdão porque está escrito que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Para aí, não é bem assim as coisas. Temos que tomar muito cuidado antes de tomarmos uma decisão e dizer que não tem mais perdão para a gente. Realmente a Escritura nos diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é blasfemar? Primeiro a gente precisa entender o que é isso. Blasfemar é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre ele. Quem blasfema mostra desprezo, mostra que não tem respeito nenhum por coisas sagradas. Nossas atitudes deve ser sempre uma atitude de amor e de respeito a Deus, e nunca de desrespeitar as coisas sagradas. Isso é ruim quando alguém comete blasfêmia contra Deus. O que é blasfemar? Podemos aprofundar mais um pouquinho essa questão. Rejeitar Jesus como Salvador é blasfemar. Amaldiçoar a Deus, falar mal de Deus e das suas obras, isso é blasfêmia. No Antigo Testamento, se a pessoa consultar principalmente os livros da lei, o livro de Levítico principalmente, as pessoas que blasfemavam contra Deus, elas eram punidas com a morte. Isso está escrito. Só que hoje nós não vivemos na dispensação da lei, no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Mas as coisas não mudou. Jesus avisou que a blasfêmia é um pecado muito sério, é um pecado seríssimo. Não há salvação para o blasfemo que rejeita a Deus completamente e se recusa a reconhecer sua ação, como no caso os fariseus fizeram quando acusaram Jesus de trabalhar para o diabo. Eu quero utilizar um texto bíblico que aborda essa questão da blasfêmia dos fariseus, e a gente precisa entender bem este conteúdo para nós não chegarmos a uma conclusão errada ou precipitada. Está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22, uma história onde ocorre essa questão da blasfêmia dos fariseus contra Jesus. E eles blasfemaram muitas vezes contra Jesus. O texto bíblico nos diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, os fariseus, vendo Jesus curar aquele cego, mudo e endemoniado, tinha três tipos de enfermidade. Duas física, que era a cegueira e a mudez, e tinha uma espiritual, que era a presença de demônios dentro daquele indivíduo. Jesus curou e Jesus libertou aquele indivíduo tanto da cegueira física como da mudez,
libertou aquela pessoa do demônio que o oprimia. A multidão se admira daquela ação, daquilo que Jesus fez. Contudo, nós vimos que os fariseus, eles vêm dizendo que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu. Beelzebu é príncipe dos demônios. Então, os fariseus dizem que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu. Jesus, porém, olha o que diz o versículo 25 do capítulo 12. Porque dá-se a entender que eles estavam falando entre eles, fazendo motim na surdina, sem deixar a coisa transparecer. Aí o texto bíblico nos diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Verso 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus traz um alerta sobre esta situação de Satanás expulsar Satanás. Então Jesus disse que isso não seria possível. E se Satanás estivesse expulsando Satanás, ele estaria dividido e assim ele não subsistiria. Jesus traz um alerta sobre isso. E isso só porque o Senhor conheceu o pensamento dos fariseus. Os pensamentos desses fariseus. E Jesus começou a orientar aquelas pessoas. O mestre por excelência, Cristo Jesus, tinha e tem um grande amor pela humanidade. E ele diz que ele expulsa pelo Espírito de Deus. Olha o que diz o verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguinte chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus diz: olha, o reino de Deus é chegado, porque eu não expulso o demônio por Satanás, não como vocês estão pensando e estão conversando entre si. Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é notório que é chegado entre vós o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer essas orientações e aqueles homens vão ficando boquiabertos, sem ter resposta e sem ter o que falar. Porque Jesus está dizendo: eu expulso demônios pelo poder de Deus. E olha, preste atenção, quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqueles homens ficaram sem ter uma ação, sem ter uma resposta. Aí vem o versículo, que é o versículo 31, que nós queremos mencionar dentro desse vídeo, dentro desse contexto, que nós queremos trazer uma explicação o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Jesus diz assim, versículo 31 do capítulo 12 de São Mateus, está escrito: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo certamente está perdido. Nós podemos dizer então, blasfêmia tem perdão? Sim, blasfêmia tem perdão. Se a pessoa se arrepender, Deus não rejeita ninguém que se arrepende. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como nós lemos aqui em São Mateus 12:30. Quem comete esse pecado não se arrepende. Veja bem, por que não tem perdão quem blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque quem comete esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não se arrepende. Porque verdadeiramente o arrependimento só acontece pela ação do Espírito Santo, que a pessoa rejeitou. Se a pessoa rejeitou o Espírito Santo, como que ela vai se arrepender se é o Espírito Santo que leva o indivíduo ao arrependimento? Não tem perdão, não tem jeito, não tem como, não dá. Porque a Escritura nos diz, no capítulo 16 do Evangelho, segundo escreveu São João, olha, no versículo de número 7, São João 16:7, está escrito assim: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador,
Consolador aqui é o Espírito Santo. Não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quem convence o ser humano, quem convence o indivíduo, quem convence a pessoa dos seus pecados, dos seus erros, das suas mazelas, é justamente o Espírito Santo. Agora, se a pessoa blasfemou contra o Espírito, falou mal do Espírito, nós vemos que blasfemar é falar mal. Blasfemar é atribuir a outro um ato, uma obra que foi realizada por aquele ser, por Deus. Então, se a pessoa atribuir a outro essa ação, que, por exemplo, Jesus estava expulsando demônios e curando pessoas pelo poder de Deus. Os fariseus, eles tinham consciência que Jesus fazia isso pelo poder de Deus, que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava pessoas pelo poder de Deus. Contudo, eles diziam, como nós lemos lá em São Mateus capítulo 12, você pode averiguar na sua casa, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebu, que Jesus estava expulsando Satanás por Satanás. Isto é blasfêmia. Por que é blasfêmia? Porque eles sabiam que Jesus estava expulsando pelo poder de Deus. Como disse o velho e sábio Nicodemos, sabemos que és mestre vindo de Deus, isso escrito no Evangelho de João, no capítulo 3. Você pode ver o nosso vídeo Jesus Nicodemos e por aí afora, você pode consultar no nosso canal. Então, eles tinham conhecimento. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo, é atribuir a Satanás aquilo que o Espírito Santo faz de forma consciente. O indivíduo, de forma consciente, atribui a Satanás aquilo que o Espírito Santo realiza na vida de uma pessoa. Se a pessoa, de forma consciente, atribuir ao diabo aquilo que Jesus faz, ou aquilo que o Espírito Santo faz, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é curar, que é transformar, que é libertar, e a pessoa sabe que foi o Espírito Santo que realizou esse ato, mas mesmo assim a pessoa diz, não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Esta pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, e ela não vai se arrepender, porque o Espírito Santo se afasta dessa pessoa. Está escrito, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Agora a pessoa, conscientemente, se afasta de Deus, e atribui as obras que Deus realiza a Satanás, ao diabo, para essa pessoa, infelizmente, não tem perdão, porque ela não vai se arrepender. Porque, como eu já expliquei, é o Espírito Santo que leva esta pessoa ao arrependimento, como Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 16. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa entristeceu o Espírito Santo e blasfemou contra o Espírito Santo de uma obra que o Espírito Santo realizou na vida de alguém, e ela disse que não foi o Espírito Santo, que foi Satanás, que foi o diabo, esta pessoa não alcançará salvação. Por quê? Porque ela está blasfemando contra o Espírito de Deus. Mas é o Senhor que está falando isso, pastor? Não, não sou eu não. Quem está falando isso é a Escritura. Quem está falando isso é a Bíblia. Se é o Espírito Santo que convence e a pessoa blasfema, fala mal do Espírito Santo, fala mal de Deus, fala mal de Cristo e nunca se arrepende dos seus pecados, das suas mazelas, das suas maldades, como que esta pessoa vai adquirir salvação? Então, blasfemar contra o Espírito Santo, apesar de não ter um versículo específico explicando na Bíblia detalhadamente, nós estamos conjecturando aqui, é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo faz na vida de um indivíduo. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Faça este vídeo chegar a outras pessoas.
Faça esse vídeo circular, nos ajude a fazer crescer este canal e esta mensagem libertadora chegue a outras pessoas. Deixe também o seu like, deixe o seu joinha. E assim como me foi sugerido que eu gravasse este vídeo sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, deixa aí nos comentários aí embaixo sugestões de vídeos que você queira que seja realizada por este canal. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus guarde a tua vida, a tua casa, a tua família, em seu santo nome. Amém.